Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, os jornais estão quentes com a eleição na França, mas uma informação local inicial importante: cartões de crédito. Atenção, seu cartão de crédito tem uma bela mexida a partir de hoje. Começam a vigorar nesta segunda-feira, 1º de julho, as novas regras para os cartões de crédito. Entre elas está a portabilidade do crédito rotativo, que permite transferir dívidas das faturas para bancos que oferecem melhores condições. Mas especialistas orientam a comparar as propostas entre as instituições financeiras antes de negociar. Tem uma nomenclatura na questão dos cartões, diferenciando um banco do outro, e no próximo dia 8, segundo a legislação, isso deverá ser resolvido. Então, você que está no crédito rotativo, que é, aqui entre nós, um roubo, você tem direito agora de mudar a sua conta bancária, o seu cartão, para outra instituição financeira que lhe ofereça mais vantagens. Bom, os jornais tratam, como eu disse, basicamente da questão francesa. Olha aqui, ultradireita vence primeiro turno na França, Macron pede união. Ele tirou, o partido dele tirou terceiro lugar. A Folha joga aqui em cima, né? A questão francesa, a ultradireita sai na frente em pleito na França, mas trabalha com o custo do mínimo. Mínimo custará mais de 100 bi em 4 anos a Previdência. E o Globo, que está aqui, dá para ver, Fernando? Isso. O Globo tem uma foto da chefe da direita francesa, Marine Le Pen, líder do Reagrupamento Nacional de Extrema-Direita. Comemora com seus partidários o resultado do primeiro turno das eleições parlamentares. A ultradireita lidera e leva Macron e a esquerda à união no segundo turno. Essa possibilidade de união no segundo turno aparentemente está muito difícil, porque há uma divisão muito grande. A oposição à direita está toda dividida. A aliança tenta impedir que partido de Le Pen, que obteve 33% no primeiro turno, alcance maioria e eleja o primeiro-ministro. A França tem um presidente da República com muitas responsabilidades, com muitas prerrogativas, mas também tem, meio obscuro, um primeiro-ministro. E existe um termo que é coabitação, né, que pode levar a França a ter Macron como presidente e um direitista como primeiro-ministro. É uma coabitação complicada e difícil, porque as visões de país e de mundo entre os súditos da Marine Le Pen e de Macron são muito diferentes. Olha, daqui a pouco a gente volta para
a questão da França, e aí eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Derrubar a inflação foi crucial para reduzir a miséria. 30 anos do Plano Real hoje. A estabilidade da moeda conquistada com o Plano Real teve forte impacto na redução da miséria no país. 30 anos após essa conquista, analistas avaliam que para erradicar a pobreza é preciso avançar em educação e crescimento sustentado. Malan disse que falta a parte fiscal. Tem uma entrevista do Malan aí num dos jornais dizendo isso. Bom, o Valor trata a eleição francesa, não trata a eleição francesa com essa importância, dá um pouco embaixo, mas está na primeira página. Partido de Le Pen sai na frente em eleições na França. Vamos pegar a Folha. A ultradireita venceu o primeiro turno na eleição legislativa na França e pode chegar ao poder pela primeira vez desde a Segunda Guerra. O Reunião Nacional, partido de Marine Le Pen, foi o mais votado, 33%, o que permite projetar entre 230 e 280 cadeiras das 577 da Assembleia Nacional. Grande derrotado da eleição, o presidente Emmanuel Macron pediu aliança democrata e republicana no segundo turno, no dia 7. E aí, logo embaixo, tem o título de uma análise do Vinícius Torres Freire. Assim, o título é assim: Muro de contenção contra Le Pen está mais do que rachado. É isso que eu disse, a oposição francesa está rachada quanto à sua relação com o governo Le Pen. Todo mundo é de franca oposição a ela e ao seu partido, mas a união entre eles está muito difícil. Deixa eu ver como é que o Estadão deu isso na primeira página. Ultradireita vence primeiro turno na França, Macron pede união. Sigla de Marine Le Pen obtém ampla vantagem. Segundo turno será domingo. Segundo turno lá é diferente. É por região, né? O sistema é muito diferente. Município, região que atingiu 12,5 e não ultrapassou 50, pode ir para um segundo turno. E no segundo turno podem participar mais que 2 candidatos. Então fica difícil a gente entender. É um sistema mais complicado, né? Quer ver? Olha uma declaração de Marine Le Pen. Chegou o momento de uma aliança ampla, claramente democrática e republicana. Emmanuel Macron e Marine Le Pen. A democracia falou e os franceses colocaram o reagrupamento nacional e seus aliados à frente. A direita ou extrema-direita, tem gente que acha que a Marine Le Pen, ela mesmo se situa numa posição menos extremista de direita, caminhou para o centro. Tem gente que acha que isso é apenas tático, que ela continua com as suas ideias de extremismo de direita. E no bojo dessa discussão tem gente que acha que chamar de ultradireita Le Pen é um exagero. O voto na França, eu falei região, é distrital. Aliás, poucos países no mundo não têm voto distrital.
dentre eles o Brasil, seria bom que tivesse. Então, na França, esse segundo turno se dá em função da votação dentro do quadro do voto distrital. Sobre a questão do Plano Real, o Estadão faz um editorial. Real não é só moeda, é projeto de país. Aos 30 anos, a moeda simboliza uma economia organizada, mas o real é só ponto de partida. E o Brasil foi incapaz de aproveitar a chance que a estabilidade deu para o plano de desenvolvimento. É bom lembrar que o atual presidente Lula foi contra o plano e que esse plano tem fundamento na ação do então presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem se deve o plano, que teve a habilidade de convencer o presidente Itamar Franco, que relutava em aceitar o plano, e também de reunir em torno de si as melhores cabeças, ou grande parte das melhores cabeças pensantes da economia brasileira, para elaborar um plano sui generis que derrotou a inflação e reduziu em muito a pobreza no Brasil. Infelizmente, não se fazem mais Fernandos Henriques. O outro editorial do Estadão é Arcádia de Lula. A julgar por seu discurso na Petrobras, em nosso Hesíodo de fancaria, quer fazer o país acreditar que os tenebrosos governos lulopetistas foram, na verdade, a época de ouro do Brasil. O Lula tem as suas convicções sobre a história do Brasil, às vezes um pouco diferentes da realidade. Cadê os outros jornais aqui? Não sei, deve estar aqui, ó. Meu Deus do céu. Onde estão? Estão aqui, ó. Eu tinha trazido um grupo de outros jornais do fim de semana para conversar com vocês sobre ele. Milei propõe lei que reduz de 16 para 13 anos a maioridade penal na Argentina. Unicef alerta para risco de retrocesso em matéria de direitos humanos. Tema é um dos que mais preocupam a Argentina. Com os devidos cuidados, para não misturar, por exemplo, presos maiores com menores, eu não sei se deve mexer na maioridade penal, mas fazer com que o menor, ao completar 18 anos, seja solto, apesar de ter cometido crimes terríveis, isso eu estou falando do Brasil, ou imaginar que ele não seja responsabilizado, ele seja apenas submetido ao internamento, a um processo educacional, eu acho que isso virou coisa do passado ante a violência que aí está e a utilização de menores no crime. É um problema mundial e um problema que também afeta a Argentina. Você viu que aqui esqueceram um pouco dessa história, mas a ideia aqui é reduzir para 16 anos. Um garoto de 16 anos, dizem psicólogos que ainda não está formado, mas sabe muito bem o que está fazendo, sabe muito bem que é crime, o que é crime e o que não é crime.
Eu sou favorável a uma medida, não sei se pode chamar redução penal, pode-se adotar o mesmo sistema com modificação na idade, etc. O fato é o seguinte, não pode deixar de ficar recolhido ou punido. Tem que saber que está submetido a uma lei que reprime mesmo com 16 anos. Na Argentina, o Milei quer a redução de 16, lá já é 16, para 13 anos. Depois de obter sua primeira vitória legislativa com a aprovação final da Lei de Bases, ontem o presidente argentino, Javier Milei, enviou ao Congresso uma proposta que reduz a maioridade penal de 16 para 13 anos, segundo os ministérios da Justiça e da Segurança do país. Aí o Ministério da Justiça diz o seguinte: essa nova lei combaterá o persistente crescimento da criminalidade juvenil, um dos maiores desafios para a prosperidade de nossa nação. Isso é como o Ministério da Justiça é parte da justificativa do projeto enviado pelo Milei. E aí aparece uma irregularidade, aí já é no Palácio do Planalto. TCU aponta graves irregularidades em licitação da SECOM. Área técnica do tribunal vê possível direcionamento em concorrência para a contratação de gestão de redes sociais. É um belo contrato, viu? Quer ver? A área técnica do Tribunal de Contas apontou graves irregularidades, isso entre aspas, e possível direcionamento da licitação da Secretaria de Comunicação, a SECOM, da Presidência da República, para a contratação de empresas de assessoria em comunicação e gestão de redes sociais do governo Lula. O edital de licitação estima o custo, veja só, 197 milhões de reais. 197 para a contratação de 4 agências. Procurado, o governo não havia respondido até a noite de ontem. Isso é sábado à noite de ontem, então era sexta-feira à noite. A unidade de auditoria especializada em contratações do TCU identificou indícios de que o sigilo da autoria das propostas das empresas foi violado, evidenciando alguma falha ou fraude no processo. Um jornal, o Antagonista, publicou, por meio de códigos, o resultado do pregão. Claro, publicou antes da realização dessa licitação. O segredo, neste caso, era necessário, pois a SECOM analisou melhor técnica e não o menor preço. E aí, como fica? Eu não vi resposta do Palácio do Planalto e parece que essa licitação, se houver seriedade no trato da coisa pública, como deve haver, será cancelada. Agora, precisa saber quem fez isso. Só cancelar não adianta, Só cancelar não adianta. Moraes afirma que só haverá anistia por 8 de janeiro se o Supremo der avais. Projeto de lei patrocinado por aliados do ex-presidente Bolsonaro defende perdão para envolvidos nos atos golpistas. Ministros do STF rebateram crítica de Lula à corte. E tem uma informação que a maioria para condenação
aquele sujeito que quebrou o relógio de Dom João VI já está formado. O relógio pode custar a esse vândalo 17 anos de prisão. 17 anos de prisão. É um relógio único no mundo, feito lá no século XVIII. Enfim, o nome do quebrador de relógios é Antônio Cláudio Alves Ferreira. 17 anos não é muito? Não sei. Quebrou um relógio, participou do vandalismo no palácio, 17 anos. Nem criminoso, nem homicida fica 17 anos. Vamos ver. O ministro Alexandre de Moraes afirmou ontem que caberá ao Poder Judiciário e, mais especificamente, à Corte, dar a última palavra caso prospere no Congresso uma proposta de anistia aos investigados, acusados, condenados e presos por envolvimento nos atos de 8 de janeiro do ano passado. Será? Será que se o Congresso fizer uma lei, uma emenda constitucional, alguma coisa do tipo, será que ainda terá de haver uma tal última palavra do STF? Para mim é uma novidade. No início do mês, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, designou o colega Rodrigo Valadares, da União Brasil de Sergipe, como relator de um projeto de lei que concede anistia a implicados na depredação, segunda-feira é duro, viu, das sedes em Brasília. Tá aí e vamos ver o que vai resultar isso. A ideia que vigora neste momento é que ele não conseguirá, pelo menos tão facilmente, uma anistia e que, neste momento, do ponto de vista de hoje, e que a candidata dele será a sua mulher. Será mesmo, vamos esperar. E olha aí, isso em plena dificuldade política e na interrogação econômica que o país atravessa. É o Estadão. Governo dribla a legislação eleitoral e TCU e libera 7 bilhões e 700 milhões de emendas PIX. Você acredita? Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a liberação de 7,7 bilhões em emendas PIX. Mais da metade desse valor deve ser paga antes das eleições municipais, sem nenhuma informação sobre o que será feito com o dinheiro, driblando a legislação eleitoral e uma decisão do Tribunal de Contas da União que exige transparência sobre esses recursos. Olha, é um caso de polícia. Tem que chamar a polícia. Isso abre a porta do cofre. Isso é realmente algo danoso e, olha, criminoso, algo criminoso que afeta o país. Não tenho dúvida de chamar de criminoso. São verbas públicas que a gente não sabe para onde vão, nem como serão gastas, nem como será feito. Quer ver? O vácuo na transparência dificulta a fiscalização. É possível saber qual parlamentar indicou e qual município recebeu,
mas não o que foi feito com o dinheiro. Você já viu, né? Você já viu. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Não há transparência que o PT falava, transparência, não era crítica do PT ao presidente Bolsonaro? Cadê? Cadê, né? Cadê? Isso é uma vergonha. Isso é suprimir as informações que a população tem direito de saber. Gostaríamos que o presidente Lula se manifestasse a respeito dessa ignominiosa utilização do dinheiro público. Aqui tem uma análise do presidente Lula, que Lula substitui lives por entrevistas e falas ampliam instabilidade do governo. Lula xingou os jornalistas que interpretaram a fala dele como causadora da subida do dólar e tudo isso. Em mudança na estratégia de comunicação, auxiliares do presidente reconhecem, porém, que maior exposição do petista aumenta o risco de estresse com o mercado e ambiente político. Quer dizer, ele decidiu, ao viajar, conceder mais entrevistas, falar, e acabou falando coisas que acabaram prejudicando, tiram no pé que ele nega. Ele nega. O presidente, às vezes, parece viver num mundo paralelo. É uma coisa excepcional como ele traça um Brasil cor-de-rosa, né? Brasil para cardíaco, para não levar susto. Quer ver o diagnóstico? O diagnóstico do Planalto é que este terceiro mandato de Lula tem entregas a mostrar, mas não consegue divulgá-las de maneira eficiente. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, foi escalada para apresentar durante as viagens pelo país a plataforma Comunica BR, compilado de entregas e investimentos confirmados pelo governo federal desde 2023. E está prevista a conversão do sistema para um aplicativo que poderá ser assinado de qualquer celular. O fato é o seguinte: o presidente entregou muito pouco. Para fazer uma plataforma com isso, é preciso analisar com cuidado. Deu verbas, concedeu verbas, uma série de coisas. Agora, a concretização desses investimentos, dessas obras, tudo isso, cada vez ele inaugura ou cede financiamento, mas as obras e tudo isso, necas e pitibiribas. Olha esse editorial estou pegando só editorial do Estadão hoje. Espanta a recalcitrância de alguns ministros em reavaliar comportamentos antirrepublicanos e ignorar críticas de boa-fé feitas à corte, mas a Constituição tem antídotos para abusos. Essa história de que as coisas acabam no Supremo, que o Supremo decide, por mais louco que seja, terminou aí, não é verdade, segundo esse editorial. Termina assim: um poder sem controle é um poder ilegítimo e a Constituição tem antídotos para isso. A mesma Constituição que deu ao Supremo o poder de impor limites ao Executivo durante o turbulento governo de Jair Bolsonaro é a que dá ao Senado o poder de impor limites aos ministros do Supremo. E aí o Estadão, durante o editorial, dá uma alinhada, dá exemplos
exemplos concretos dessas atitudes e falas estranhíssimas dos ministros ao tentar defender o Supremo. Também, eu não sei se é de propósito ou se eles estão desligados da realidade também. Quem tomou café conosco? Flávio Vidomini, Cristina Carvalho, Ângela Cássia, Ivan Holanda, Grace Braga, Gilvan Santos, Paulo Loreno, José Costa, Ivonisa Torres, Rose Fecchio, Ambrósio Orbem, Agostinho Rossi, Enos Pontes, Neide Ângelo, Edenilson Teixeira de Jundiaí, Márcio Sábio de Pedro Afonso, Tocantins, Leda Álvares de Belo Horizonte e Joel de Lima de Bragança Paulista. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Até amanhã e não se esqueça, é preciso cada vez mais passar o Brasil a limpo. Bom dia.